Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida, pelas maravilhas que o Senhor tem nos concedido. Diante das circunstâncias da vida, né? Ultimamente temos tido grandes problemas, né? Tem surgido problema da pandemia, né? Coronavírus aí se espalhando por várias partes do mundo, mas temos que cuidar, né? Ter cuidado com aqueles que estão em nossa volta e continuarmos orando, né? Pedindo a Deus para que o Senhor venha nos guardar e com os devidos cuidados continuarmos a propagar a mensagem da Palavra de Deus. É por isso que estou aqui para trazer à tona um texto que se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo de número 5, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6, 7, 8, 9 e 10. O texto diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Gostaria de fazer algumas considerações antes de nós refletirmos acerca do texto propriamente dito, que primeiramente esta epístola ela foi escrita, né, pelo próprio Pedro aos judeus, aos forasteiros da dispersão, aos judeus cristãos espalhados pelo império. A carta é escrita por ele e nós estamos falando aqui de um período em que ela foi escrita, que foi justamente no período ali provável entre 65 depois de Cristo, pouco depois da perseguição por Nero, nos anos 64. No ano 64, desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos, que no final dos anos 60 vai culminar na morte do próprio Pedro e do apóstolo Paulo. O assunto que é abordado aqui nessa epístola é muito semelhante, tem algumas semelhanças ao que Paulo trata aos romanos, né? O conteúdo aos romanos. Nós acabamos percebendo a influência paulina nesse contexto. E aqui nós percebemos que há um contexto de perseguição, né? Tanto é que Pedro ele vai usar algumas palavras, como a palavra santo e a palavra esperança, em alguns casos. E aí Pedro ele vai dar várias orientações práticas da vida cristã, semelhante ao que acontece na Epístola Paulina, abordando relações entre o cidadão, o Estado, marido e mulher, pais e filhos, e algo parecido também com o que Paulo vai tratar. Ele vai também trazer algumas exortações aos presbíteros e aos líderes em geral. Amém? Especificamente falando sobre a expressão que Pedro ele vai trazer no capítulo de número 5,
O texto diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A palavra humilhação, ela aparece aqui no sentido de reconhecermos o senhorio de Cristo em nossa vida e, acima de tudo, reconhecermos que Ele é Senhor e está acima de tudo e nós nos humilharmos perante Ele. Humilharmos perante Ele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Antes disso, o Pedro ele vai falar sobre a relação entre jovens, sobre anciãos. Ele vai trazer algumas coisas, vai falar sobre os presbíteros. Ele vai trazer uma harmonia na relação entre os jovens, entre os mais velhos, entre os anciãos. E ele fala sobre sujeitar-se uns aos outros dentro desse contexto, né, que é abordado aqui. Então ele fala sobre humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. O versículo de número 7, o texto diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro ele vai falar de um assunto importantíssimo, porque ansiedade é algo extremamente perigoso. E eles estavam vivendo um momento de tensão, de perseguição, de luta, de aflição. E hoje não é diferente. Nós enfrentamos também na nossa vida momentos de luta, de dor, de aflição, de perseguição. Mas ele vai usar uma palavra-chave que é determinante para nós superarmos alguns obstáculos e sairmos bem diante de determinadas circunstâncias da vida. Ele vai dizer assim: lançando sobre Ele, lançando sobre Jesus, lançando aos pés da cruz, lançando sobre Jesus as nossas ansiedades. Ansiedade, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aflige, aquilo que perturba a nossa mente, aquela expectativa exagerada com relação ao futuro, ou a um futuro bem breve ou distante. O que será o amanhã? O que eu vou fazer? Como reagir? Como fazer? Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Existe uma outra expressão no Salmo de número 37, verso 4 e 5, que tem uma correlação com essa expressão que o apóstolo Pedro menciona, quando a Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. A confiança, nesse caso, ela é imprescindível para que possamos entregar nas mãos de Deus os nossos problemas e acreditar e confiar que Ele está cuidando de nós, que Ele está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Então, lance sobre Ele, lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida e porque Ele está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Outra coisa que o autor ele diz aqui: sede sóbrios, ou seja, não fique totalmente perturbado de tal maneira que aparentemente é como se você estivesse embriagado de tanta notícia ruim, de tanta informação ruim, de tanta perturbação da alma. Ele diz assim: esteja sóbrio, consciente, com os pés no chão, firme nas promessas de Jesus. Sede sóbrio, coerência, paciência, equilíbrio. Uma pessoa que não se encontra sóbria, ela fica desequilibrada. Mas se ela está sóbria, se ela está bem psicologicamente, se ela não foi afetada por algo, ela vai estar consciente, firme, coerente nas suas decisões. Então, sede sóbrios, vigiai, vigia, algo importante, estar vigilante. Aí ele diz aqui:
Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra buscando é uma palavra que se encontra no gerúndio, quer dizer que é algo que se encontra em andamento, é algo constante, é algo que está em movimento. Então, logo, se ele anda buscando, quer dizer que de diversas formas, de várias maneiras, ele tenta, dia após dia, em vários momentos, em vários minutos, em várias horas, em vários períodos, ele tenta nos frustrar, nos abalar. E o texto diz assim: sede sóbrios, vigiai, esteja atento, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando, várias formas, de várias maneiras, em vários momentos do dia, ele tenta. E o texto diz assim: bramando como o leão, ou seja, semelhante, parecido como o leão. Só que bramando como o leão, porque o leão a que você serve, o leão que você serve, se chama o leão da tribo de Judá. Esse leão da tribo de Judá, ele está com você a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, e ele ruge ao teu favor, e ele tem o controle de todas as coisas. Ele anda bramando como leão, mas o leão que está com você, esse é forte, é o leão da tribo de Judá. Então vigiemos, lancemos sobre ele a nossa ansiedade, descansemos nele, porque a Bíblia diz que ele está bramando como leão, então temos que ter equilíbrio, sejamos sóbrios, estejamos equilibrados, através da oração, através da leitura da palavra, nos fortalece, nos dá equilíbrio, nos dá sustentação, porque o diabo, vosso adversário, anda como leão buscando a quem possa tragar. Ele tenta pela direita, ele tenta pela esquerda, ele tenta de várias formas te frustrar, te derrubar, através de pessoas, usando adversários, usando inimigos, mas o Senhor está conosco. Mas vigiemos, estejamos sóbrios, estejamos atentos para que não possamos ser tragados pelo adversário. Aí o texto conclui dizendo assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, naquela época, várias pessoas enfrentavam perseguição, luta, dor, sofrimento. Muitas pessoas tiveram suas cabeças decapitadas, foram arrastados por feras, foram mortos, devorados por leões na perseguição do Império Romano, nos anos 60, no final dos anos 60, até aproximadamente nos anos 300. Mas a igreja continua firme e forte, porque Jesus falou certa vez assim: olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a Bíblia diz assim também: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, vigiemos, estejamos sóbrios, estejamos atentos, estejamos firmes, e para estarmos firmes, temos que nos alimentar da palavra de Deus, temos que buscar ao Senhor, temos que nos humilhar aos pés do Senhor, porque a seu tempo Ele nos exaltará. Então descanse, vai passar a luta, vai passar o vento, vai passar a prova, e o tempo de bonança chegará para todos nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima sexta-feira. Deus abençoe vocês de maneira ricamente, poderosamente. Tenha um final de semana repleto de bênçãos. A paz do Senhor. Eu gostaria de orar por você, pela sua família, por todos vocês que aí se encontram. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida dos teus filhos, espalhados, ó Deus, por todo o globo terrestre, Pai. Abençoa, visita, quebra os laços, as algemas, repreende todo o mal contra as suas vidas, nos proteja, proteja o nosso lar, proteja a nossa família, proteja a tua igreja, Pai, espalhada por várias partes do mundo. Usa o teu povo, que o teu nome seja glorificado, que possamos ter cuidado
precaução e que possamos ser instrumentos de bênção em Tuas mãos, Pai, nesse momento difícil. Que a paz do Senhor reine sobre cada lar, sobre cada vida e que possamos superar esse momento de dificuldade. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.